vampirismo é a nova modinha do jovem místico, e hoje nós vamos adentrar nesse tabu mais mal compreendido e potencialmente mais perigoso no mundo espiritual: o vampirismo energético consciente. E não, eu não estou falando daquelas pessoas que sugam a nossa energia sem perceber. Eu estou falando da escolha deliberada de tomar energia vital de outra fonte e dos imensos riscos e responsabilidades que vêm com esse conhecimento e com essa prática, né? Então, se você já se sentiu drenada por outros, ou se já questionou os limites do que é ético em práticas espirituais mais sombrias, esse vídeo ele é essencial, porque eu vou falar sobre o poder, as consequências e a ética no consumo energético do caminho espiritual. Estejam avisados. Esse conteúdo é para maiores de 18 anos e requer maturidade emocional. Mas esse vídeo vai ter um lado A e um lado B, então fica até o final. Vinda diretamente do submundo, eu sou a Draknis, escritora, e aqui nesse canal eu falo sobre artes e ocultismo, então seja muito bem-vinda. Deixa o teu like, deixa o teu dislike, te inscreve, ativa o sininho de notificações. Se você quer ajudar esse canal a crescer, deixa um coraçãozinho preto, uma rosa vermelha, um caixãozinho, uma caveirinha, porque eu gosto dessas coisas mais trevosas e mais fofinhas. Julgamento, nós precisamos entender o que realmente é o vampirismo energético. Na natureza, tudo é energia em movimento. Predadores consomem presas, plantas absorvem luz solar e nós mesmos comemos alimentos que foram outros seres vivos, e o consumo energético é uma lei universal. Então, o vampirismo consciente é simplesmente o reconhecimento dessa dinâmica aplicada à energia sutil e a decisão de praticá-la de forma intencional, de preferência consciente, né? Ao invés de acidental ou inconsciente. Não é sobre ser maligno, é sobre compreender uma mecânica energética profunda. E a escolha de usá-la traz consequências profundas. Então nós precisamos diferenciar os tipos de vampirismo. Vampirismo inconsciente. A grande maioria das pessoas que chamamos de vampiros energéticos são aqueles que, por desequilíbrio próprio, drenam energia alheia sem perceber. Eles são doentes, não malignos. O vampirismo consciente, não consensual. Aqui entramos no território do abuso espiritual, que é a tomada deliberada de energia sem permissão, seja através de manipulação, feitiçaria ou coerção. E o vampirismo consciente consensual. Então, assim, a prática entre adultos conscientes que concordam em compartilhar energia, seja em contextos ritualísticos, relacionamentos ou práticas de cura. A diferença crucial não está no ato, mas na consciência, no consentimento e na intenção. Quem escolhe esse caminho? Quase sempre são pessoas que têm uma conexão naturalmente aguçada com energias sutis. Perceberam que absorvem energias ambientais e de outras pessoas de forma involuntária. Decidiram que, em vez de lutar contra essa natureza, preferem aprendê-la, dominá-la e direcioná-la. Compreendem que isso não é um poder, mas uma condição, como ser canhoto em um mundo de destros. Muitos começam como empáticos superdotados, que se cansaram de serem vítimas do ambiente energético ao seu redor. Aqui nós chegamos ao cerne da questão. Se alguém escolhe esse caminho, que princípios devem guiá-los? E tem muitas aspas aí, mas vamos começar. O primeiro pilar seria o consentimento informado. Então a energia deve ser dada, nunca tomada. Em relacionamentos, a prática deve ser discutida abertamente. Em contextos ritualísticos, todos os participantes devem entender o que está ocorrendo. A regra de ouro é: só tome o que te for oferecido livremente. Muito entre aspas. O segundo pilar, a reciprocidade e troca justa. Energia não é apenas tomada, é trocada. O vampiro consciente lhe oferece algo em retorno. Então, proteção, sabedoria, poder, prazer, enfim. A relação ela deve ser simbólica, não parasitária. Então a pergunta-chave é: o que eu estou dando em troca? Ou o que essa pessoa está me dando em troca? Mas vamos chegar lá. O terceiro pilar é a responsabilidade kármica total. Então, uma compreensão profunda de que toda ação ela gera uma consequência. A aceitação das repercussões kármicas de suas escolhas, não usando o vampirismo de forma leviana. O princípio: você é responsável por toda a energia que você consome. Mas existem alguns perigos reais quando o poder consome o portador, por exemplo. E agora o aviso é sério. Esse caminho ele tem armadilhas fatais, como, por exemplo, a ilusão da superioridade. Por que da modinha jovem mística de hoje? Começar a ver outras pessoas como comida ou recursos. Vício em poder. A dependência da energia alheia pode se tornar um vício como qualquer outro. O isolamento espiritual. Muitos caminhos fecham para quem pratica consumo não consensual e de forma leviana. Então, a degradação da própria energia. Consumir energias densas contamina o próprio campo. Tem tantas camadas
Mas enfim, a verdade mais importante é que o vampiro, ele não se controla, ele se destrói. Então, para quem sente essa atração, mas receia as consequências, existem alternativas como a domesticação da própria energia, aprender a reciclar e amplificar a sua própria força vital, a conexão com forças impessoais, aprender a se alimentar do chi da terra, do sol e das tempestades, práticas de alquimia interna, então transformar energias densas em combustível espiritual. Tudo isso tem a ver com manipulação de energia, né? Enfim. Relacionamentos de troca consensual, onde todos os envolvidos são alimentados. Reciprocidade. Muita gente fala de reciprocidade, mas não pratica, né? Enfim, ai! Mas lembre-se que a fonte mais pura é sempre a sua própria. E para as vítimas, como se proteger do consumo não consciencial? Então, assim, coloque limites energéticos claros, aprenda a sentir e afirmar os seus limites. Consciência dos padrões, identifique relacionamentos e situações onde você se sente drenado. Técnicas de escudo e de grounding, que é o básico que funciona. Então, a verdade mais poderosa é que ninguém pode tomar a sua energia sem a sua permissão sutil. A vítima inconsciente sempre está em algum nível concordando com a dinâmica. O vampirismo energético consciente, ele não é um jogo, ele não é cool ou gótico. É uma responsabilidade espiritual das mais pesadas que alguém pode carregar. Aqueles que sentem esse chamado, prossigam com extrema cautela. Cada migalha de energia que você toma sem permissão é uma dívida que pode ser cobrada, né? Enfim, que será cobrado. O poder sobre os outros é uma ilusão. O poder sobre si mesmo é a única soberania real. Enfim, para todos os outros, acordem para a sua própria força. Aprendam a sentir as suas próprias energias, a defender os seus limites, a nutrir-se de fontes puras. A melhor proteção contra predadores é ser tão cheio de vida que você não precise temer os que vêm se alimentar. Muito entre aspas. No grande ecossistema espiritual, todos somos tanto presas quanto predadores, em diferentes momentos. A sabedoria está em saber quando, como e de quem se alimentar. Entender que no fim tudo é uma troca. Agora, nós vamos sair da utopia e adentremos na realidade. A realidade é que aqui na Matrix existe um mundo teórico e a realidade nossa de cada dia. Na teoria, vemos o vampirismo e outras práticas numa ótica num tanto que utópica, porque na prática as coisas são diferentes e você deve usar do vampirismo com bom senso, mediante a realidade e o ambiente que você vive. Em alguns casos, o vampirismo ele pode ser praticado mesmo sem o consentimento. Em alguns casos, sem esgotar o alvo, e em outros, esgote o quanto quiser. Então, um exemplo, tá? Aquele vizinho que começa a brigar. Aquela briga de macho aleatória em qualquer lugar, ou de mulher desequilibrada sem real motivo. Aquele macho que te usa e te vê só como uma diversão. Aquela coisa, né? Quer me fazer de boneca? Então vou te mostrar que eu sou a Annabelle, sabe? Que não tem nada pra te oferecer em troca, a não ser a rola murcha dele, ou qualquer pessoa tóxica que brotar no teu caminho. Já o vampirismo com moderação pode ser aplicado naquela criança ou aquele pet pentelho, pois essas criaturinhas sempre acabam nos drenando inconscientemente. Então assim, a magia e o vampirismo, ele não se deve aplicar com leviandade, pois às vezes você pode tomar uma boa de uma invertida que nem as suas deidades vão passar a mão na sua cabeça. Então assim, tenha bom senso. E aqui eu vou usar um exemplo de uma coisa que aconteceu esses dias, que assim, eu tenho horror, eu realmente assim, eu tenho pavor desse tipo de coisa. Um tempo atrás aí, se mudou um casal aqui pro prédio onde eu estou morando. E, na verdade, foram dois casais diferentes, e eu vou começar com um e depois eu vou pra outro. E assim, né, enfim, eu vou te dar um breve contexto. Eu tenho um histórico de, antes mesmo de eu nascer, de violência doméstica. Então, assim, eu tenho horror de violência doméstica. Por quê? Eu acho que é muita falta de respeito a mulher, ela bater no homem. Mas existe uma diferença muito grande entre a força feminina e a força masculina. Então a mulher, ela não consegue parar as mãos de um cara quando ela vai apanhar. Já um homem, ele consegue parar as mãos de uma mulher quando ele vai apanhar. E qualquer forma de violência, principalmente num casal ou numa relação, é uma puta de uma falta de respeito. Isso aí não tem nem o que falar sobre isso. E eu tenho ódio de morte de macho que bate mulher. Tô dizendo que todas as mulheres são santas, que todas as mulheres fazem da forma correta? Não, eu não estou dizendo isso. Mas é a mesma coisa que um adulto bater numa criança. O adulto ele tem uma força maior e, assim, sinceramente, eu não quero me aprofundar muito nisso, porque eu já tô puta gravando esses vídeos hoje e eu não quero ficar mais puta, que isso é uma coisa que realmente me deixa muito enraivecida. Enfim, então sempre quando eu vejo algum tipo de caso de violência doméstica, eu fico muito mal e ativa gatilhos em mim. Eu realmente não gosto de briga, eu não gosto de nenhum tipo de violência, apesar de eu ter um lado meio coringa, mas eu não gosto. Porque
Quando eu estava no ventre da minha progenitora, o meu pai, que era policial, né, eu tenho ranço de muita gente, eu tenho ranço de mulher, eu tenho ranço de muitas pessoas, vocês não têm noção de quanto ranço eu tenho dentro de mim. Ele simplesmente quis fazer a minha progenitora me abortar, batendo com a barriga dela na parede. Então até tinha quebrado assim o azulejo e tal. Então dentro de mim eu tenho coisas de antes mesmo de eu nascer, né? Memórias uterinas que até hoje, com 35 anos, eu ainda tenho problemas não resolvidos, digamos assim, não totalmente. E a filha da puta, a desgraçada, ela começou a fazer um show no prédio. Ela não só fez um show no apartamento, mas ela fez um show no prédio. E aquilo ali começou a me dar um gatilho, que eu comecei a ficar em pânico com aquilo ali, tá? E eu acabei chamando a polícia. E quando a polícia chegou, simplesmente eles acabaram agindo de uma forma super ética, assim, super correta. Ética até demais, correta até demais. E... ai, sabe, dá um negócio, assim, enfim, desculpa, mas me dá coisas. E aí depois, tipo assim, ela não fez nada, ela não foi embora, ela não fez nada, sabe? Depois eu entendi que ela tava fazendo um showzinho perante as pessoas. E aquilo ali me deu um ódio dela, me deu um nojo dela. Porque da mesma forma como eu tenho nojo de macho escroto, eu tenho nojo desse tipo de rachada que faz esse tipo de coisa que me dá nojo, sabe? Então por isso assim que eu falo, por mais que eu meta pau em macho aqui, se eu tiver que meter pau em vagabunda desgraçada que faz esse tipo de coisa, também. E quando tem criança envolvida, eu fico mais puta da vida ainda. Enfim, esses filha da puta, eles foram embora. Todos eles. Aí veio, recentemente, um outro casal, só que esse outro casal, eles não estavam fazendo bagunça no prédio. A primeira vez que eu vi eles brigando, eu enviei reiki, porque pra quem não sabe, eu também sou reikiana. Porque realmente começou a me dar um negócio aquilo, e eu só, sabe, tipo assim, cara, pelo amor, sabe? Enfim. Só que daí teve um dia que eles me acordaram num domingo de manhã, 9 horas da manhã. Por que eu falo isso? Porque às vezes eu passo a noite inteira acordada. Eu tenho essas coisas de coruja, né? Não é à toa que eu tenho a tatuagem aqui de uma coruja no meu braço. E aí nesse dia, eu fiquei tão puta, tão emputecida, tipo assim, o vizinho, né, com problemas dele, e aí fica naquela putaria de não ir embora, e eu já vou chegar na parte do relacionamento abusivo, né, deixa eu só explicar aqui. Eles começaram a querer tirar a paz de todo mundo na porra de um domingo de manhã. E eu me acordei na força do ódio, e eu resolvi que eu falei assim, cara, eu não quero saber, se matem, eu já tô puta já com essa palhaçada de usarem certas pautas, enfim, né, de gente que não cuida de si, não tem eu que ficar cuidando dos outros. Se a pessoa não cuida de si, também tô cagando pra isso. Cansei já dessa merda. E aí eu comecei a vampirizar aquela energia, transmutar e vampirizar. Só que eu não vampirizei só a energia, né, eu vampirizei outras coisas também. E aí, não demorou muito tempo, simplesmente acabou a briga. Aí aconteceu de novo, eu fiz de novo. Porque eu falei assim, cara, na boa, eu não vou ficar mal por conta de uns filha da puta desse. Então assim, vamos pra parte do abuso. Eu entendo perfeitamente que muitas vezes é difícil da gente sair de um relacionamento abusivo. Só que existe magia, existe outras coisas. Não tem essa coisa de macho que... cara, sabe? Infelizmente, tem muita mulher que é muito dependente de macho e que aceita qualquer merda. Aceita ser traída, aceita ser espancada, aceita muita coisa só pra ter um macho do lado. Então assim, cara, na boa, não tem mais desculpa, sabe? Já foi a época que nós, mulheres, tínhamos que aturar qualquer merda pra ter um macho do lado. Não existe mais isso. Cada um tem uma realidade, eu concordo, mas tem que também ter um pouquinho de consciência, sabe? E a gente tá vendo um bando de adulto que não tem a mínima capacidade, a mínima maturidade pra ter filho. E assim, na boa, tu crescer vendo os teus pais brigando, a tua mãe apanhando, cara, isso é um negócio de gastar o réu primário de consciência limpa, tá? Então, por isso que eu falei que esse vídeo, ele ia ter um lado A e um lado B. Porque às vezes a gente vê pessoas no mundo onde não tem o mínimo respeito pelas outras pessoas e cada um tem os seus problemas, cada um tem os seus BO, beleza, tranquilo, perfeito, maravilha. Mas assim, cara, isso é uma coisa que realmente me incomoda para um caralho. Particularmente. Então se você também fica mal, te dá gatilhos quando tu passa por esse tipo de situação do vizinho, porque não sei o quê, e muitas vezes, cara, muitas vezes a mulher... ai, sabe? Assim, só de falar disso já me dá um negócio, já me dá uma gastura, porque eu tenho N defeitos, eu tenho realmente assim N defeitos mesmo, mas eu odeio gente provalecida.
e macho que bate em mulher é prevalecido, só que também a mulher, a rachada, desgraçada, que usa esse tipo de coisa pra ferrar com a vida do cara, ou pra chamar atenção, ou pra seja o que for, tu também é uma vagabunda desgraçada que eu não tenho pena mais de você, porque eu não vou ficar me fudendo psicologicamente por conta de uma pessoa que acha que é brincadeira esse tipo de coisa. Até porque tem muita mulher que realmente é tão submissa que não consegue sair dessa porra dessa situação. E tem outras que usam esse tipo de coisa. É a mesma coisa, aquela bichinha desgraçada, aquele viadinho desgraçado. E antes que você me chame de homofóbica, eu sou bissexual. Então isso aqui não é homofobia. Esses dias eu peguei e vi um vídeo de uma... Não dá nem pra chamar de bichinha POC, né? Aquela coisa. Que ele tava no Uber, sei lá o que ele tava, num carro de aplicativo aí, que ele começou a querer usar a pauta da homofobia no aplicativo, e aí o cara tava gravando tudo. Então assim, cara, esse tipo de pauta não é brincadeira. Racismo, homofobia, violência doméstica, esse tipo de coisa não é brincadeira. Não é brincadeira. O ser humano tá virando mais escroto do que já sempre foi. Ser fudido é uma coisa, passar por certas situações é uma coisa, mas tu escolher ser filha da puta, ser um pau no cu, ser um desgraçado, tu tem que se fuder. Tu tem que se fuder. Sabe? Então, assim, pros dois lados, tome muito cuidado. Outra, eu entendo que tem muita mulher que é idiota, tem muita mulher que é imatura, tem muita mulher que é infantil. Eu entendo isso. Hoje eu estou percebendo, hoje eu estou vendo isso. Mas se você é um homem, se você é do gênero masculino, entenda que a tua força masculina, ela é superior à força feminina. Então tu pode muito bem parar as tuas mãos, parar as mãos da mulher. A mulher, ela não pode parar as tuas mãos. E se você sofre com violência doméstica, chama a Kali. Chama a Kali pra acabar com esse arrombado. Toca um pozinho de sumiço, faz umas coisinhas. Mas assim, só não me tenha filho se tu não tiver a capacidade de dar um lar seguro pra criança. Não faça isso. Tá? Então esse tipo de situação é uma situação que tu não tem que pedir, ô filha da puta desgraçado que tá me incomodando, que tá ativando gatilhos em mim, eu posso te vampirizar? É óbvio que tu não vai pedir permissão. É óbvio. Assim como quando tem aqueles macho bosta, troglodita, que ficam fazendo briga em festa, ou briga de trânsito, cara, vampiriza até a prosperidade dessa merda, vampiriza até a sorte dessa coisa infeliz. Porque assim, cara... Sabe, é aquela coisa assim, as pessoas elas estão passando dos limites de a tua vida, irmão, irmã, né? Vamos aqui pra igreja aqui. A tua vida, é o teu espaço, é a tua coisa. Agora, quando tu começa com gritaria, quando tu começa com coisinha, mano, não, sabe? Não, na boa, não, assim, não, tá? Então, assim, o pessoal tá se passando demais, né? Mas, enfim, por isso que esse vídeo tinha um lado A e um lado B. Porque tem situações que eu acho que é muito bonito a gente ver na magia, na espiritualidade, certas orientações, certas coisas, assim, só que a vida prática, realmente, ela não é preto no branco, é um tanto de arco-íris. Pra quem é mãe, aí sabe o quanto a criança, né, quando é criança de colo, cansa, com certeza. Tu não deve vampirizar uma criança de colo, pelo amor, né? Cansa, óbvio, mas... Quando a criança ela tá caminhando, né? Quando ela começa a caminhar, meu Deus, tem que ter muita paciência pra ser mãe, sério. Quando começa a pentelhar demais, um pouquinho, nada demais, assim, não precisa, cria um pet, né? Tá com excesso de energia, ok, vamos regular isso aqui, tá entendendo? Não é esgotar a criança, não é, né? Enfim, a criança, o pet, seja lá o que for, não, mas né? Agora, nesse caso de briga, nesse caso de outras... imaturidades, irresponsabilidades, desrespeitos e comportamentos nojentos de adultos, idiotas e escrotos. Ai, ó. Aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Chega! Eu tô cansada! Na boa. Então tenha consciência, ok? Então assim, esse aqui é um espaço seguro para uma discussão madura. Se você tem experiências ou perguntas sobre esse tema, compartilhe aqui nos comentários, que nos comentários mesmo eu vou responder pra você. Então, se esse mergulho nas sombras ele foi importante pra você, salve esse vídeo, mas reflita antes de compartilhar. Alguns conhecimentos não são para todos. Um beijo no teu coraçãozinho trevoso e se lembre que, com grande poder, também vem uma grande responsabilidade. Até a próxima, criatura caótica. Tchau!